Agora que a gente aprendeu aqui a escanear os diretórios de um site, então a gente conseguiu aprender a escanear os nossos subdomínios, os nossos diretórios. Vamos pro último passo aqui que eu queria mostrar para vocês de escanear sites, que é escanear as portas de um site. E caso vocês não saibam, todos os sites que existem, todos os servidores, eles têm uma porta. E o que são essas portas? Essas portas são os serviços. Imagina que a gente tem uma porta de sites, por exemplo, uma porta de e-mails, então um serviço de e-mails, um serviço de transferência de arquivos, por exemplo, o famoso FTP, um serviço de acesso remoto, por exemplo, a computadores, o SSH. Isso tudo são serviços que a gente consegue acessar. Por exemplo, um servidor de e-mail, ele vai ser um serviço. Um servidor de arquivos, ele vai ser um serviço. Um site normal, um site tipo, sei lá, um Instagram, um blog, ele vai ser um serviço. E as portas, elas identificam esses serviços. E normalmente as portas, elas são um número que vai de 1 até, sei lá, infinito e além. Então vai de 1 até um número bem grande. Só que existem serviços que têm portas famosas, que estão rodando em portas famosas. Por exemplo, todo site que você acessa, ele roda na porta 443. Todo site que você acessa roda na porta 443. Por exemplo, servidores de arquivos, eles vão rodar na porta 21. Servidores de acesso remoto, eles vão rodar na porta 22. Então, são os serviços que estão rodando nos sites, a gente consegue identificar isso daí. E para a gente poder escanear os serviços que estão rodando em um site, para saber se tem algum serviço em plano de fundo, para saber se a gente consegue até conectar remotamente em um site, se existe um servidor de e-mail nele, se existe um outro serviço, a gente pode utilizar o Final Recon para fazer isso. Então, bora listar aqui de novo nossos comandos que a gente tem no Final Recon. E aqui a gente tem o nosso Fast Port Scan. E bora tentar listar as portas que estão abertas lá no nosso site aqui, que a gente conseguiu listar. Então bora pegar aqui pegar de exemplo hardware.info, e bora tentar listar as portas, --ps, https, hardware.info, para ver o que acontece. Olha que legal, aqui apareceu que ele tem 3 portas abertas, 3 serviços. E são eles o de HTTPS, a porta 443 dos sites, a porta 80, que normalmente roda a maioria dos sites também. A porta 443 roda os sites HTTPS, e a porta 80 é os sites HTTP, que são sites sem criptografia. E a porta 22, aqui que está aberta, que é até bem interessante, ela roda o SSH. Isso é um serviço de conexão remota. Tipo assim, vamos supor que um desenvolvedor ele quer conectar à distância para programar um site, para fazer alguma modificação. Ele vai utilizar o SSH para conectar em um computador à distância. E caso esse serviço de SSH ele esteja aberto e sem senha, a gente consegue controlar o site à distância, e isso é quase uma falha crítica. Então é uma coisa bem interessante aí. Então, utilizando esse escaneamento de portas, a gente consegue listar os serviços que existem, e até mais pra frente nas falhas, vocês vão poder ver algumas falhas que elas vão estar rodando em certas portas. Por exemplo, em porta de SQL, de falhas em banco de dados. Existem serviços de banco de dados, inclusive. Então, isso aí é uma coisa bem interessante aí. E por fim, além de poder escanear as portas, a gente consegue fazer um escaneamento total, um escaneamento geral. Em vez de a gente rodar comando por comando aqui como eu estou mostrando, a gente consegue rodar tudo ao mesmo tempo aqui no Final Recon também. No caso eu mostrei comando por comando para vocês entenderem como que funciona, mas a gente consegue pegar aqui o nosso terminal e rodar um escaneamento completo no site para encontrar todas as informações possíveis, dando o menos full aqui no site. Ele vai fazer todo o escaneamento, desde o escaneamento de RUIs, escaneamento de servidor, escaneamento de DNS também, tem várias informações de DNS e várias outras coisas. Você não precisa entender tudo que está aqui, só pra avisar que você vai pegando isso com o tempo, sabe? Essa parte de DNS, do que... Eu, por exemplo, eu não sei o que significa todos esses parâmetros aqui. Eu sei o que pode significar cada um assim individualmente,
mas você tem que focar aqui em informações que vão importar na hora de você fazer o seu processo de reconhecimento. Então, os seus subdomínios, alguma falha, por exemplo, que exista em algum header, por exemplo, algum domínio expirado, alguma coisa assim. Então, utilizando o comando "-full", ele vai fazer um reconhecimento total dos sites e listar tudo possível aqui que tem nele, todas as informações para você poder coletar essas informações dos sites.